Olá, meus queridos filhos, tudo tranquilo? Então, vamos para mais uma aula. Tá? Agora a gente começa a mudar um pouco o ramo da física, tá? E nas próximas aulas a gente vai começar a ver a lei de conservação, tá? Então, a primeira lei de conservação que a gente vai ver é a de quantidade de movimento, ok? Então, vamos tentar entender o que é isso aí. Então tinha vários pensadores, tá, discutiam a causa e o efeito do movimento. Tá? Então, um dos primeiros pensadores foi o René Descartes, tá? E ele dizia o seguinte: ó, Deus criou o universo com uma quantidade certa de repouso e de movimento, e que permaneceriam eternamente imutáveis. Tá? E a partir dele houve várias discussões, tá? Até que o nosso querido e amado Newton, tá? Ele chegou a uma conclusão muito parecida. A diferença do Newton, tá? É que ele conseguiu comprovar isso aí através de cálculos. Tá? Então ele diz o seguinte: ó, existe uma grandeza que eu vou chamar de quantidade de movimento. Esta é uma grandeza que se conserva. Usarei meus cálculos para mostrar que o movimento, uma vez iniciado, nunca cessa. Tá? Então a gente vai ver o que é essa lei de conservação de quantidade de movimento. Então vamos a algumas conclusões do Newton que ele chegou. A primeira diz o seguinte: ó, não tem como existir movimento com um único corpo. Tá? Deve existir no mínimo dois corpos e eles devem interagir entre eles. O que ele quis dizer com isso aqui? Tu imagina o seguinte: tu tem uma bola aqui, legal? Como que tu faz para movimentar essa bola aí? Tu vai gritar com ela, vai xingar ela, vai pedir para ela? Não, né? Obrigatoriamente eu vou ter que ter o quê? Um segundo corpo. E eles vão ter que interagir. Então veja bem aqui, ó. Meu corpo 1 é a bola e o meu corpo 2 quem que é? É o cascãozinho ali chutando, tá? Então no mínimo dois corpos. É óbvio que pode existir milhares de corpos interagindo para mim estudar um movimento. Tá? Mas a princípio eu tenho que ter dois corpos. Tu pode pensar qualquer coisa. Para colocar em movimento tem que ter dois corpos. Ó. Para tu caminhar, tu é o corpo 1, legal? Agora eu preciso o que para me caminhar? Eu preciso da terra, né? Eu não consigo caminhar no ar. Então eu preciso da terra, são dois corpos, tá? Então isso tem que ficar bem claro para nós. No mínimo dois corpos tem que existir uma interação entre eles para ocorrer movimento. Vamos lá. Ó, o movimento é definido por duas grandezas, massa e velocidade. Então, o Newton definiu essa grandeza com um nome chamado quantidade de movimento através dessa equaçãozinha aqui, ó, Q é a massa vezes velocidade, tá? Na época lá, toda a literatura, deixa eu encher um matezinho aqui para mim, molhar a garganta, toda a literatura era escrita em latim, tá? Depois, mais para frente, começou a ser escrito em alemão. E hoje praticamente toda a literatura é escrita na língua inglesa. Mas o Newton definiu então em chamado como momentum linear, tá? É momentum mesmo porque está em latim e quer dizer o quê? Momento linear, quantidade de movimento. Existem alguns livros, gente, que trazem no lugar do que, eles trazem como P, tá? Então tenha muito cuidado com isso aí, tá? Pode dizer assim, mas eu nunca vi o professor Jonas falar isso aí, tá? Então o momento linear, ou quantidade de movimento também pode ser definido como essa equação. Então só muda a letrinha da frente, tá? É massa vezes velocidade. E qual é a grandeza, a unidade de medida, aliás, dessa grandeza aí? É só tu multiplicar a massa, que é quilograma, vezes velocidade, que é metros por segundo. Legal? E a terceira conclusão que ele chegou, tá? Que é essa que é valiosa, que depois vai se transformar numa lei. Ele diz o seguinte, que uma vez iniciado o movimento, ele nunca cessa. Somente ele vai ser transferido de um corpo para o outro. E isto nós chamamos de conservação de quantidade de movimento. Então, matematicamente, a gente escreve assim, ó. A quantidade de movimento que eu tinha antes tem que ser igual a depois. Tá?
E aí ele cita isso aí, ó, em um sistema isolado, a quantidade de movimento do sistema se conserva. Vamos tentar entender o que é o sistema isolado, tá? Gente, em física, um corpo ele não serve para nada. No mínimo tem que ter dois para mim estudar. Tá? Se eu começar a inserir mais corpos, 3, 4, 5, 6 corpos, eu consigo resolver o problema, eu consigo. Só que a matemática do meu problema começa a ficar o quê? Muito complicado. Tá? Então, esse sistema isolado seria o quê? É um sistema que tem dois corpos, por exemplo, e esses dois corpos, só esses dois corpos existem no universo, não existe mais nada do lado. Legal? Então isso é um sistema isolado. A gente vai ver muito daqui para frente isso aí, sistema isolado, tá? No segundo ano, terceiro ano e assim por diante. Agora vamos tentar entender o que é essa conservação da quantidade de movimento. Eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, do jogo de truco, que tem muita gente que gosta de jogar. Chimarrão bom, tia. Olha aqui, ó. Quantas cartas tem do baralho de truco? Eu não sei, eu não jogo, mas eu acho que é 40. Legal? Então você distribui 3 cartas para cada jogador. Ok? A pergunta é, no final do jogo, quantas cartas vão existir? Vai existir mais ou menos que 40 cartas do início do jogo. Vai existir as mesmas 40 cartas. Ok? Então isso é uma lei de conservação. Qual é a lei de conservação no jogo de truco? A quantidade de cartas. Tá? Ou seja, no início do jogo eu tinha 40, no final do jogo eu vou ter 40. O que vai acontecer é que elas vão mudar de posição. Tá? Mas eu vou conservar essa quantidade de movimento, aliás, de carta. Tá? Então, conservação, leis de conservação é justamente o seguinte: uma grandeza que eu meço antes, tá? Passa por um processo e depois desse processo, essa grandeza no final vai se conservar, vai ser o mesmo número. Legal? Bom, vamos para a matemática disso aí. Então é o seguinte, eu vou dar um exemplozinho para vocês aqui do Garfield e do Dog, ok? Então vamos lá, 2 corpinhos, legal? Então ele está dizendo o seguinte aqui, que o Dog está parado. Qual é a quantidade de movimento do Dog? 0. E o Garfield vai chutar então o Dog com uma quantidade de movimento de quanto? 30. Isso eu posso considerar que é o meu antes. Então, se eu somar essas duas quantidades de movimento individual, eu vou ter uma quantidade de movimento quanto? 30. Isso seria minha quantidade de movimento antes. Bom, o que ocorre? Eu vou ter um depois. Qual é o depois? Quando o Garfield chuta o Dog, veja que a quantidade de movimento que era 30 do Garfield passa para quanto? Para 10. Isso quer dizer o quê? Que ele perdeu o movimento. Mas ele passou esse movimento para onde? Para o outro corpo que é o Dog. E eu quero saber qual é desculpa, a quantidade de movimento que o Dog tinha. Tu vai pensar assim, mas isso é muito fácil, professor. O senhor diz que o início tinha que ser final, ou seja, a minha quantidade de movimento do sistema, gato, Dog, era 30, no final também vai ter que ser 30. Então aqui o Dog é quanto que está faltando se o Garfield tem 10? Quanto? 20, né? Bom, isso aqui é fácil de ver, mas vamos usar a matemática para vocês verem que isso aí funciona. Então, eu vou partir o seguinte, do princípio lá da conservação, que a quantidade de movimento antes vai ter que ser igual à quantidade de movimento depois. O que é a quantidade de movimento antes? Como tem 2 corpinhos, eu vou abrir a quantidade de movimento do Garfield mais a quantidade de movimento do Dog vai ser igual do outro lado de novo. A quantidade de movimento do Garfield mais a quantidade de movimento do Dog. Legal? E agora eu vou substituir os valores. Qual é a quantidade de movimento do Garfield antes? 30 e do Dog o que? 0. Eu vou somar. Isso aqui vai ser igual. Do outro lado, qual é a quantidade de movimento do Garfield? 10. E a do Dog eu não sei, isso que eu quero saber. 30 mais 0, 30. Isso aqui vai ser igual, do outro lado ficou 10 mais o Dog. Como eu quero saber a quantidade de movimento do Dog, esse 10 que está aí eu vou passar para o outro lado da igualdade.
correto? Vou isolar o QDOG. Se o 10 é positivo, eu vou trocar a operação, vai passar o quê? Negativo, ó. E fica o Q do dog. 30 menos 10 é quanto? 20. Então, ó, essa é a matemática do negócio, não é difícil, tá? Mas ela é de grande importância porque para frente os problemas vão começar a ter o quê? Um grau de dificuldade maior. Então é bom eu saber fazer essa matemática aqui, mas eu poderia fazer de cabeça. Ó, professor, 30 mais 0 aqui em cima é 30. Do outro lado tem que ser 30. Se o Garfield tem 10, falta o quê? 20. Se o Garfield, por exemplo, na quantidade de bolhas tivesse 20, quanto que faltaria para 30? 10. Então você pode fazer tranquilamente essa conta, essa análise, tá? Sem precisar fazer toda essa matemática, mas só mostrando para vocês que a matemática é muito louca, cara. Ela dá certinho como vocês vão para frente, tem umas coisas que são mais complicadas. Então vamos para os nossos exemplos. Então, John Play Center dirigia seu carrinho elétrico em um parque de diversões em Massachusetts, numa tarde morna de 1977, com uma quantidade de movimento de 3.000 unidades. Está vendo aqui que ele não está se preocupando em botar a unidade de medida, que seria quilograma vezes metro por segundo. De repente, Camille Park entra na sua frente com seu veículo com 1.000 unidades de quantidade de movimento, movendo-se, isso é muito importante aqui, ó, no mesmo sentido. Por exemplo, os dois estão indo para a direita. O carro de Play Center chocou-se em cheio atrás do carro de parque, que ficou com 2.500 unidades de quantidade de movimento. Sabendo que houve conservação da quantidade de movimento no sistema, determine o movimento de John Player Center após a colisão. Então é o seguinte, gente, ó, eu tenho um choque aqui, tá certo? E eu tenho as quantidades de movimento antes do John 3.000, da Camila 1.000. Depois do choque, a Camila fica com 2.500. Eu quero saber quanto que fica o John, ok? Então vamos montar esse desenho aqui. Ó, a melhor coisa que vocês têm, que eu indico para vocês em física, desenhe o probleminha aí para ver se tu consegue resolver. Então vou botar as unidades. O John 3.000, a Camila 1.000. Depois do choque a Camila ficou com 2.500 e eu quero saber quanto que ele tem aqui. Dá para fazer de cabeça, professor? Dá, tá? Mas vou matematizar porque depois vai ter uns probleminhas que vai ser mais difícil fazer de cabeça. Então vamos lá. Isso aqui eu vou dar uma ideia para vocês aqui. Não precisa fazer isso aqui. É uma ideia, uma sugestão pedagógica, ok? Então uma matezinha aqui. Então vamos lá. O que essa tabelinha eu faço aqui? Eu organizo os dados. Então, ó, que antes, que depois, que do John, que da Camila. Depois que do John, que da Camila. Agora eu vou botar os valores. Que do John 3.000, que da Camila 1.000. O que do John eu não sei. E o que da Camila 2.500. Agora o que tu vai fazer? Ó, o 3.000 mais 1.000 tu soma. 4.000. O que do John eu não sei. Legal? E agora o que eu faço? Eu teria que passar o 2.500 lá para o outro lado. Subtraindo. Ó, barbadinha. 1.500. Portanto, o que do John é de quanto? De 1.500, ok? Vamos voltar lá para ver, ó, 1.500, ok? Diminuir. Tranquilo, né? Eu gosto de fazer essa tabelinha aqui, tá? Bom, vamos para outro exemplo. 1975, o francês Pierre Carrefour, de 23 anos, corria perigosamente com seu carrinho de supermercado vazio, com uma quantidade de movimento de 500 unidades. Ao distrair-se olhando para Sabrine Bonmarché, 19 anos, largou seu carrinho que atingiu outros 2 carrinhos vazios, enfileirados logo adiante. Com o choque, o carrinho da frente ficou com 410 unidades de movimento, enquanto o carrinho do meio adquiriu 60 unidades. Qual é a quantidade de movimento do carro de Pierre após a colisão? Então, gente, se vocês olharem o desenho, o meu problema aqui, ó, são esses 3 carrinhos aqui, ó. Não tem nada a ver com a Sabrine Bonmarché, tá certo? Então vamos tentar desenhar, ó, esses 3 carrinhos. Legal? Antes de passar para a próxima página, só aqui, ó, tá vendo que esses 2 carrinhos aqui, ó, no início a quantidade de movimento deles é quanto? 0, porque eles ficaram o quê?
estão em repouso. E aí eu tenho a quantidade de movimento do PR Carrefour, que é 500. Depois do choque, ó, que o carro do meio e o carro da frente adquirem quantidade de movimento. Então vamos organizar essa coisa aí, ó. 3 carrinhos antes, tá certo? Carrefour, o carrinho do meio e o carrinho da frente. Isso é meu antes, legal? E vou organizar a mesma coisa para depois, o Carrefour do meio e da frente, legal? Vamos lá, vamos botar os valores. Carrefour era 500, o do meio é 0 porque estava em repouso, o da frente também é 0 porque estava em repouso. Depois do movimento, o carrinho da frente 410, o do meio 60, e eu quero saber qual é a quantidade de movimento do Carrefour. Ó, tem gente que já olha isso aqui e já diz, ó, da esquerda é 500, o da direita é 470, para fechar 500 vai faltar 30. Vamos ver se a matemática confirma isso aí. Vou fazer minha tabelinha de novo. Qual é a diferença, novidade aqui? Que aqui eu vou ter quantos corpinhos agora? 3 corpinhos. Legal? Desculpa. Então vamos lá, o que antes tem que ser igual ao que depois. Ó, vou chamar de QC o que? A quantidade de movimento do Carrefour. QM, a quantidade de movimento do carrinho do meio. E QF, a quantidade de movimento do carrinho da frente. Do outro lado, a mesma coisa. Legal? E agora vou botar os valores. Quantidade de movimento do carrinho Carrefour antes, 500. O do meio, 0. Do Carrefour, 0. Quantidade do carrinho do meio depois 60, o da frente 410, eu quero saber o QC. Soma tudo ali do lado esquerdo, 500 mais 0 mais 0, 500, o QC fica QC e soma isso aí. Agora o que eu vou fazer? 500 menos 470. Isso aqui vai dar a bagatela de quanto? 30. Tá? É o que a gente previu. Tá? Minha quantidade de movimento então é igual a 30 do Carrefour. Não é difícil, né? Tranquilo, né? Então, quantidade de carrinho do Carrefour após a colisão, 30 unidades. Tá? Dá para fazer assim também, ó. Sem fazer essa tabelinha, ó. Soma 500 mais 0 mais 0 igual a do Carrefour mais, tá vendo? Dá para fazer direitinho ali, ó. Soma os da esquerda aqui então, do outro lado somou 470 e aqui é o QC que eu quero saber, ó. Tá? Dá para fazer assim também. Então, ó, vai passar para o outro lado lá o 470, subtraindo, eu vou ter o meu QC, portanto, o meu QC vai ser igual a 30. Tá? Então, estou dando subsídios para vocês resolver os problemas da maneira que vocês quiserem. Tá? Façam da maneira que vocês acharem mais fácil, tá certo? Bom, esses próximos 2 exemplos aqui que eu vou passar para vocês, ele é um divisor de águas, tá, para a gente entender. Então vamos lá. A figura mostra a colisão entre os carros A e B, que andam no mesmo sentido. Isso aqui é importante. O carro A possui uma quantidade de movimento de 500 e o carro B sua quantidade de movimento é 0 porque ele está em repouso. Depois da colisão, o carro A, já embaixo, passa a andar com 300, então qual é a quantidade de movimento do carrinho B? Por que eu chamei essa questão de vocês aí do mesmo sentido? Então tem que me lembrar lá de física que quando, tá certo? Os meus corpos andam para a direita, minha velocidade é o que? Positiva. E quando meus objetos andam para a esquerda, minha velocidade é o que? É negativa. Isso vai acontecer com a quantidade de movimento, então, professor? Sim. Porque a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, se eu multiplicar a massa, que sempre vai ser positiva, pela velocidade positiva, minha quantidade de movimento será positiva. Agora, se eu multiplicar a massa positiva por uma velocidade negativa, minha quantidade de movimento será o quê? Negativa. Então, aqui nesse problema, está tudo para a direita, não tem problema nenhum. Então, ó, vou separar isso aí. Ó, quinhentão, zerão, trezentão. Quero saber a quantidade de movimento do carro B depois da colisão. E aqui que eu quero chamar a importância para vocês dar valor para a matemática aqui, ó. Porque a pergunta é, a quantidade de movimento do carro B vai ser positiva ou vai ser negativa?
tá? Que tu pode fazer uma hipótese, tá? Ó, professor, se o carro B está indo para a direita, como indica a flecha aqui, vai ser positivo. Então vamos ver se a matemática confirma. Ó, que antes igual ao que depois. Perfeito? Vamos lá. Quantidade de carro A mais quantidade do carro B vai ser igual à quantidade do carro A mais a quantidade do carro B. Tá? Professor, mas não dá para fazer uma tabelinha? Claro que dá. Eu estou fazendo outra forma aqui para vocês verem qual que vocês se adaptam mais. Vamos substituir então que A 500 mais o QB 0. Isso aqui tem que ser igual ao QA do outro lado, que é 300, mais o QB. Ó, eu já sei a resposta, garanto que tu já viu também. Desse lado esquerdo aqui, ó, isso aqui vai dar 500. Tem que dar 500 do outro lado. QB vai ser quanto então? 200. Agora vamos ver se ele vai dar positivo. Legal? Que então é igual a 300 mais QB. Vou passar o 300 para o outro lado lá. Se está positivo, vai passar o quê? Negativo. Ó, vou saber o QB aqui. 500 menos 300 é igual a 200. Está aí minha resposta. Tranquilo, né? Agora vamos para o outro. E é aqui que complica. Eu não vou ler que é o mesmo problema, tá certo? Depois vocês leem com atenção aqui. O que eu quero chamar a atenção para vocês o que ocorre depois. Ó. Olha na figurinha aqui, ó. Tá vendo que o carrinho B, esse aqui, ó, da direita está indo para a esquerda, e depois da colisão esse daqui está indo para a esquerda. Então eu já sei que essas quantidades de movimentos vão ter que ser o quê? Negativas. Então vamos lá montar esse probleminha aqui, ó. Montei aí, ó, 500, 300. Eu não botei o sinal lá, tá? Ah, agora eu botei. Gente, se tu não colocar esse sinal aí, tu vai errar a questão, tá? Porque se tu botar 300 aí positivo, sem o sinal negativo, tu iria somar isso aqui, vai dar 800, tá? Mas quando insere o sinal negativo, na soma isso aqui dá 200. Mas vamos seguir o problema quando a gente não souber isso aí, mas esse sinal negativo tem que colocar. Do outro lado, duzentão, tá faltando alguma coisa ali? Tá o negativo, ó, porque ele voltou, ok? E eu quero saber o QB. Tá? Então é fundamental, gente, observar quando eu tenho esses objetos se movendo para a esquerda. Tá? Minha quantidade de movimento vai ser negativa. Então vamos montar isso aqui. O que antes tem que ser igual ao que depois. O que antes é o QA mais o QB. Isso aqui vai ser igual ao QA mais QB. Legal, vamos substituir os valores. Quinhentão mais, e olha aqui, ó, não pode esquecer de botar o sinal negativo no 300 ali, tá? Igual ao QA, que é menos 200 também, ó, mais o QB. Olhando o 500 mais menos 300, eu tenho que fazer o jogo de sinais entre o mais e o menos além dos 300. Mais com menos vai dar quanto? Menos, né? Então isso aqui vai ficar duzentão, ó, 500 menos 300. Do outro lado, menos 200 mais QB. E agora eu vou passar o 200 para o outro lado. Se o sinal é negativo, passa o quê? Positivo. Ó. Igual ao QB. 200 mais 200, 400 chega ao lugar do... Aliás, o valor que eu queria saber do QB. Tá? E vejam que a matemática, se tu fizer tudo certinho, ela vai me dar o valor. O QB tinha que ser o quê? Positivo, porque o meu B está indo para a direita depois do choque. Legal? Vamos para o último aqui, tá certo? Para mostrar para vocês que a matemática vai dar certo também. O problema é igual, só que eu quero saber agora a quantidade de movimento desse corpite aqui, ó, depois da colisão do carro A. Legal? Vamos lá. Ó, montei os problemas ali. Vou botar os valores. Carro A é 500, carro B é 200. Negativo, né? O QA eu não sei. E o meu QB é 400.
positivo que tem para a direita. Antes de nós fazer a questão, a pergunta é: o QA vai ser positivo ou vai ser negativo? Ah, pera aí, ó. Se ele está apontando para a esquerda, vai ter que ser negativo. Então a matemática vai confirmar isso aí. Vamos lá? Então, vamos lá. QA antes igual a Q depois. QA mais QB é igual a QA mais QB. QA aqui então mais ó, QB menos 200, não posso me esquecer disso aí, igual e ao QA. E tu vai perguntar, professor, mas não devia botar um sinal negativo na frente do QA? Não, tu deixa quieto, tá? Porque tu quer saber a resposta, tá? Se tivesse valor, sim. Mas o QB é quanto? 400. Olhando para o lado esquerdo, de novo, joguinho de sinal mais com menos, menos, 500 menos 200, trezentão, igual a QA mais 400. Como eu quero saber o QA, vou passar o 400 lá para o outro lado. 400 positivo, passa com a operação inversa, vai ficar o quê? Negativo. Isso é igual ao QA. Qual é a hipótese que nós fizemos mesmo? Porque o QA teria que ser negativo, porque ele está indo para a área esquerda após a colisão. Então, 300 menos 400 vai dar quanto? Ó, menos 100. Então, gente, a importância da matemática é essa. Tá? Eu posso olhar o problema aqui para cima, mas se eu não fizer matemática, eu já teria dificuldades de, pelo menos eu, enxergar esse problema aqui. Tá? Eu já ia somar 500 mais 200, 700, ia passar 400 lá e achar 300 positivo, ia ficar bem feliz. Então eu tenho que ter cuidado com isso aí. Beleza? Gente, a aula de hoje era isso. Tá aí o meu telefone, meu WhatsApp. Qualquer dúvida, vocês me procurem. Eu prefiro que vocês tirem dúvidas comigo pelo WhatsApp. Tá? De novo, para vocês aquele negócio do Classe 1, a maneira que eles fizeram, está muito complicado. Tá? Mas vocês podem me ligar, querem fazer uma videoconferência comigo, não tem problema nenhum. Tem um monte de gente que está me ligando para tirar dúvida. Tá? Ah, professor, não estou conseguindo fazer isso aí. Eu te ajudo a fazer, gente. Tá? O meu objetivo é ajudar. Eu não estou preocupado se tu vai tirar 10. Eu quero que tu aprenda. Tá? Eu quero que tu aprenda. Tá? Bem, outra coisa que eu queria falar para você, gente, então, a semana isso aí é assim, tá? Tem muita gente que me pergunta assim, ah, professor, o que é para fazer com isso aí? Olha, gente, a minha sugestão é que tu copie no caderno os exemplos. Treine, é bom, mas se tu não quiser fazer isso, eu não vou cobrar. Não tem problema nenhum. Na semana que vem eu vou passar as questãozinhas para vocês fazer, tá? E é o seguinte, gente, provavelmente nós teremos só mais uma postagem de vídeo, tá? Pelo andar da carruagem, eu acredito que lá início de agosto comece as aulas, tá? Então assim, isso aí vai ser uma confusão. Então vamos estar preparados para não se estressar, tá certo? Quantas notas de vocês ali, gente? Tem gente que começou a entrar na internet, está fazendo o primeiro agora. Então fiquem tranquilos que isso aí depois a gente ajeita, tá? Na verdade a gente está constando isso aí, colocando vídeo para vocês ir fazendo, para vocês não perder o ano letivo, tá? Se o andar da carruagem continuar assim, nós vamos entrar em férias dia 19 de dezembro, como nós não vamos cancelar o ano letivo, não vamos precisar entrar em dezembro nem nada, tá certo? Mas quem não fizer vai ter que correr atrás da máquina depois, tá? Beleza? Então qualquer coisa me procure no WhatsApp, não tem horário, beleza? Um beijo no coração de vocês, tá? Que Deus esteja do lado nosso, nas nossas orações, tá certo? E até a próxima aula, gente, beleza?